sobre alcenos, tá? Que leva outros nomes também, como vocês estão vendo, alquenos, oleofinas ou então hidrocarbonetos etilênicos. Né? O que precisa ter para ser um alceno? Tá? A gente vai analisar inicialmente uma cadeia aberta que contém pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos, certo? Então, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou colocar uma estrutura bem pequenininha, que é o nosso menor alceno. Então, teria que ter isso aqui, ó. CH2 fazendo uma dupla com outro CH2. A gente tem aqui então uma dupla entre os carbonos, que a gente pode representar também dessa forma, né? Onde eu coloco, vou pegar aqui outro canetão, onde eu coloco o carbono, uma dupla com outro carbono para completar a tetravalência desse carbono, ele vai fazer mais duas ligações simples com os hidrogênios. Lembrando que esse carbono, né, ele tem hibridização sp2, tá? No caso, os dois carbonos é sp2, o que vai gerar uma geometria aí trigonal plana, tá? Só para lembrar. E um outro detalhe importante, né, nesta ligação dupla, a primeira ligação é a ligação sigma e a segunda é a ligação pi, certo? Eu digo que a geometria é trigonal, porque se a gente for analisar em cima de cada carboninho, reparem que a geometria é de um triângulo. Da mesma forma como eu fiz para o cara da esquerda, eu posso fazer para o da direita. Então, ó, reparem que eles estão dentro de um triângulo, por isso a geometria é trigonal. Esse é o nosso menor alceno, tá? Me empolguei um pouquinho aqui, né? Coloquei algumas outras informações, tá? Mas só para a gente adentrar aí no conteúdo. Esse cara aqui, o nome dele é eteno, tá? Eteno, ele tem dois carbonos, né? Então met e et, uma ligação dupla em a terminação o de hidrocarboneto. E a gente pode utilizá-lo também na indústria. Então o que acontece na indústria? Vou colocar aqui embaixo, ó, bem pequenininho, tá? A gente pega esse CH2 dupla CH2, tá? E vai ocorrer aí em certas temperaturas, pressão e com o uso de catalisadores, né? A gente acaba quebrando esta ligação dupla de forma homolítica. O que é uma quebra homolítica? Como eu tenho um compartilhamento de par de elétrons, vem um elétron para esse carbono e um elétron para esse outro carbono. A gente vai formar então radicais. Então eu vou formar isso aqui, ó, carbono, carbono. Vou colocar os hidrogênios ligados aqui, tá? Que é o CH2. E eu vou representar então aquele elétron proveniente da ligação dupla por essas bolinhas. Reparem que eu tenho radicais. Quando eu tenho vários radicais agora, eles vão se ligando um do ladinho do outro. Então, como se eu tivesse um outro radical aqui do lado, eu vou pintar de azul, tá? Então, ó, CH2, CH2 e aqui os elétrons do radical. O que vai acontecer entre esses radicais? Eles vão se ligar. Então, reparem que você vai ligando tanto o outro radical aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo, você vai tendo vários radicais desse. Reparem que a gente está partindo do eteno, conhecido também como etileno. Tá? Conhecido como etileno. Então, esse etileno, né, a gente vai ligando várias partezinhas uma do ladinho da outra e a gente vai acabar formando um polímero, que a gente representa dessa forma, ó. CH2, CH2, e a gente vai ter então a formação deste polímero, um número muito grande aí desta parte. Esse polímero é conhecido, portanto, como eu estou partindo do etileno, nome comercial, então eu vou ter vários etilenos aí, eu tenho polietileno, tá? Então esse é um polímero bastante conhecido aí, né? Outra coisa importante sobre esse cara aqui, ó, que é o nosso menor alceno,
ele também ele tem a função, ele é liberado, por exemplo, de algumas frutas. E ele acelera, portanto, o amadurecimento das frutas. A gente percebe isso com a banana. Se você deixar a banana dentro de uma sacola fechada, você vai ver, né, que após algumas horas a banana, né, já vai ter amadurecido bastante. Tá? Por quê? Porque esse gás ele acaba acelerando o processo de amadurecimento. Certo? Olha só. Já dá pra gente perceber como é que a gente dá nome para as estruturas. Então só vou colocar aqui, ó, para ficar bonitinho, tá? Como é que eu dou nome então para essas estruturas? Claro, primeira coisa que eu tenho que fazer, como a gente já aprendeu na aula anterior, identificar a cadeia principal. E olha só o detalhe, a cadeia principal agora tem que conter quem? A sua dupla ligação, certo? Tem que conter a sua dupla ligação. Beleza? Ela é a cadeia principal. Aí depois você vai dar o nome. Se tiver radicais, você começa pelos radicais. Então vou colocar aqui, ó. Caso eu tenha radicais, eu começo por eles. Depois vou para a cadeia principal. E a cadeia principal vai seguir prefixo, que é o número de carbonos, met, et, prop, but, pent, assim por diante. O infixo, que agora, como estamos falando, né, de uma dupla ligação, esse infixo vai ser em. E eu preciso mostrar onde está, tá? Mas a gente já vai ver isso aí já. E a terminação, como estou falando de hidrocarboneto, é o. Então, ó, vou colocar um outro exemplo aqui, né, para a gente dar nome, então, para essas estruturas. Então, vou colocar aqui uma estrutura um pouquinho maior, ó. Claro que esse aqui é uma representação, né? É uma representação que dá para a gente encontrar aí. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar a cadeia principal. A cadeia principal tem que conter o maior número de carbonos seguidos, mas que agora contém a sua insaturação, que é a sua dupla. Então reparem que a dupla entre esses dois carbonos, que é uma forma de representar, tá? Tem que fazer parte da sua cadeia principal. Então eu vou sair contando daqui já, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos seguidos aqui retinho. Se eu quiser descer, 1, 2, 3, 4, 5. Repare que 6 carbonos, tá, é maior do que 5, óbvio. Então, a minha cadeia principal é essa daqui, ó. Isso daqui é o seu radical, sua ramificação, tá? Então, eu vou numerar agora. Então, eu sempre vou numerar da extremidade mais próxima da minha insaturação. Então, reparem que a minha insaturação está mais à direita da minha molécula. Então, é claro que eu vou começar a contar por esse carbono. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos dar nome? Reparem que esse radical, por ter apenas um carbono, a gente chama ele de metil. Lembrando, prefixo de carbono met, terminação il para o radical. Então eu começo pelos meus radicais, só que eu preciso numerar. Então eu vou colocar assim, ó. Primeira coisa, mostro onde esse radical está ligado. Ele está ligado ao carbono 4 da cadeia principal. Então eu faço assim, ó. 4, hífen, radical metil. Então isso me diz que no carbono 4 da cadeia principal eu tenho um radical metil ligado a ele, certo? Vou para a minha cadeia principal. Minha cadeia principal contém 6 carbonos. Então meu prefixo vai ser, ó, met, et, prop, but, pent, ex. Prefixo ex. Eu tenho a dupla ligação. Eu preciso mostrar onde está essa dupla ligação. Então reparem que a dupla está entre o carbono 1 e 2. Eu vou colocar o número, mas qual que eu coloco? Sempre o menor número, tá? Então no caso vai ser 1, vou separar aqui por hífen, tá? Em. 1 em. E a terminação O para hidrocarboneto. Eu coloco o Ozinho lá. Então eu tenho essa estrutura, o nome dela é 4-metil-X1N. Beleza? Vamos aqui com outros exemplos, galera. Olha só, primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar a cadeia principal, certo? Então eu saio, pego uma extremidade e saio contando. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Lembrando que essa 1, 2, 3 não vai ser de qualquer forma, porque a minha dupla tem que estar na cadeia principal. Então já deu para perceber que 6 é o número
máximo aqui de carbonos seguidos. Então eu vou pintar aqui minha cadeia principal de azul. O que sobrar dela é a sua ramificação. Segundo passo, numerar a estrutura. Reparem que eu vou começar a numerar da extremidade mais próxima da minha função. Ela é prioridade, tá? Ela ganha aí da ramificação. Né? Eu falei função, na verdade da insaturação nesse caso. Função é a maior prioridade, depois insaturação, depois ramificação. Que a gente vai ver ainda as funções oxigenadas mais à frente. Então, olha só, se eu contar da esquerda para a direita, ficaria esse o carbono 1, esse o 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? Então a minha dupla estaria no 3 e no 4. No caso, você escolheu o menor, 3. Se eu contar da direita para a esquerda, vou pintar de azul. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, se eu contar da direita para a esquerda, a minha dupla também está no 3 e no 4. Então, empatou, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Qual que eu escolho? Reparem que agora você tem uma ramificação, então ela vai ser o seu desempate. Então você sempre tem que escolher, tá, uma numeração que dê os menores números possíveis para todo mundo. Então nesse caso, se eu contar da esquerda para a direita, a minha ramificação estaria no carbono 5. Se eu considerar a numeração correta da direita para a esquerda, o meu radical está no 2. Lembra que eu falei da questão que você quer escolher sempre os menores números possível? Então, neste caso, você vai escolher a numeração que está em azul, porque vai te dar um menor número para o radical. Então, vamos apagar essa daqui em vermelho, ó. Esquece esta numeração, essa não é correta. Correta é em azul. Vou dar nome. Então, eu começo pelo meu radical. Que radical é esse? Esse é o radical metil, ele está ligado ao carbono 2. Então, 2 metil. Tenho mais radicais? Não, vou partir para a cadeia principal. Cadeia principal contém 6 carbonos e o prefixo é X. Temos uma dupla. A dupla está entre 3 e 4. Sempre escolho o menor número. Vou separar por hífen. Então, 3 em. E terminação para hidrocarboneto O. Temos aí o 2-metil-X3N. Beleza? Outro exemplo. Repare que a sua dupla está aqui. Então, você já tem que começar a contar dali da extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que essa é a sua cadeia principal. Contém o maior número seguidos de carbono. Sobra um CH3, sobra outro CH3. Ramificações. Vou numerar. Numerar da extremidade mais próxima da insaturação. No caso, já dá para perceber que eu vou ter que começar a numerar aqui dessa extremidade. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começo a dar nome pelos meus radicais. Eu tenho um radical metil ligado ao carbono 4 e outro radical metil também no carbono 4. Como é que eu faço? Faço assim, ó. Como eu tenho dois radicais metil, 4, 2 radicais metil, para não ficar escrevendo. 4 metil, 4 metil. Então eu coloco 4,4 de metil. Cadeia principal, vou continuar aqui embaixo, tá bom? Cadeia principal, de novo, contém 6 carbonos. Então, prefixo X. Temos a dupla no carbono 1 e 2. Escolha o menor número. 1 em. Terminação O de hidrocarboneto. Beleza? Essa estrutura tem o nome então de 4,4 de metil-X1-eno. Reparem que agora eu tenho duas insaturações, duas duplas aqui, ó. Então minha cadeia principal eu não tenho radicais, né? A diferença aqui é que eu tenho duas duplas, o que entraria na classe dos alcadienos. Se eu tiver 3 duplas alcatrienos e assim por diante. Tá? Eu não separei dessa forma, porque senão vai ficar muito tempo, né, classificando isso. Mais fácil eu mostrar duas duplas e falar que ele faz parte da classe dos alcadienos, que é derivados aí dos alcenos, é claro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Só identificar aí a cadeia principal, que é essa reta, e eu começo a numerar, sempre da extremidade mais próxima da minha saturação. Repare que se eu contar da esquerda para a direita, eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4 e 5. Reparem que se eu contar da esquerda para a direita, eu teria a dupla no carbono 1 e 2. Você escolhe o número 1 e
3 e 4. Você escolheria o 3. Então você tem aqui, ó, no primeiro momento, duplas no carbono 1 e 3. E no segundo momento você teria então no 2 e no 3 e no 4 e no 5. Ou seja, você escolheria o 2 e escolheria o 4. Reparem que você sempre quer os menores números possíveis. Então, nesse caso, 1 e 3 é menor do que 2 e 4, óbvio. Tem até um macetezinho, basta você somar. Então, 1 e 3 daria 4, 2 e 4 daria 6. Você vai escolher a menor soma, beleza? Então, neste caso, você vai escolher a numeração que está em vermelho. Vou apagar aqui rapidinho, tá? Essa que está em azul, que a gente não vai utilizá-la. Vou dar nome. Não tenho radical, então eu parto direto para a minha cadeia principal. 5 carbonos, MET, ET, PROP, BUT, PENT. Ligação dupla? Sim. Onde? Carbono 1 e carbono 3. Então, 1,3 de em. Reparem que para eu mostrar essas duas duplas eu coloco, né, o prefixo de quantidade antes de em. E a terminação O de hidrocarboneto. Temos aí o pente 1,3-dieno, tá certo? Olha essa outra estrutura aqui. Temos também duas duplas. Tá aqui, ó. Uma dupla e a segunda dupla. Opa, sai um pouco aqui fora. Então, quantos carbonos eu tenho? Um carbono aqui, outro aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Se eu for reto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual que eu vou escolher como cadeia principal? Toma um pouco de cuidado, é nesse momento que a galera às vezes erra um pouco. Lembra que eu falei que você, na cadeia principal, tem que conter as suas insaturações? É prioridade, tá? Então eu vou ter que escolher essa cadeia aqui, ó, como a principal. Aí você fala, poxa professor, mas essa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu escolher reto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Não escolha que tem maior número de carbonos, você vai escolher que tem maior número de carbonos, mas que contém as suas insaturações, tá? Ah, mas deu menor aqui, deu 6, não importa. Essa tem que ser a cadeia principal. Então essa daqui, ó, vai ser a cadeia principal. Isso daqui é o seu radical. Vou pintar de azul aqui, ó, para a gente identificar o radical, tá? Então isso daqui é o seu radical, tá? Então vamos numerar. Sempre da extremidade mais próxima, né? Eu começo a numerar a extremidade mais próxima da minha insaturação. Reparem que aqui seria 1 e 2, né? Na sequência, e aqui também 1 e 2. Então empatou. Quem desempataria aí seria o meu radical. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Da esquerda para a direita, o meu radical estaria no carbono 4. Se eu contar aqui de baixo para cima, 1, 2, 3. Então já dá para perceber que 3 seria um menor número para o meu radical, certo? Então esse radical contém 1, 2, 3, 4 carbonos, então, e ele está ligado ao carbono número 3, então 3, radical, prefixo 4, MET, ET, PROP, BUT. Terminação IL para radical, 3-butil, cadeia principal, MET, ET, PROP, BUT, PENT, X. Nossa, fiz um monte com 6 carbonos hoje, hein? X. Tenho dupla onde? Eu tenho dupla no carbono 1 e no carbono 5. Então, 1,5 de em. E terminação para hidrocarboneto. Temos aí o 3-butil X15-dieno. Beleza, galera? Terminamos aqui. Próxima aula, alcinos. Até mais. Valeu!